Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de cada dia, hoje, neste Evangelho, nós nos deparamos com esta nobre virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a compaixão. Jesus é aquele que se compadece, ou seja, padece junto. Ele sofre com cada pessoa humana e aqui a palavra do Senhor nos diz que ao ver uma numerosa multidão, ele se compadeceu. Ele tomou toda a dor, todo o sofrimento daqueles homens, daquelas mulheres, de toda aquela imensa multidão para si. E por que Jesus se compadeceu? Porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus percebeu que naquela multidão os homens e as mulheres estavam desorientados, sem alguém que os conduzisse e, sobretudo, alguém que os ensinasse. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo mostra que a primeira função de um pastor é a de ensinar, é a de conduzir o seu rebanho. E por isso Jesus começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus mostra que o seu pastoreio começa justamente com o ensinamento. Por isso ele é pastor, mas também ele é o mestre, aquele que ensina, aquele que forma, aquele que educa em muitas coisas. Pois bem, e é essa voz do pastor que as ovelhas escutam. Jesus irá depois dizer que as ovelhas conhecem a sua voz e por isso o seguem. Depois que Jesus tinha falado longamente, tinha ensinado muitas coisas para toda aquela multidão, então os seus discípulos se aproximam dele e pedem que ele possa despedir toda aquela gente, todo aquele grande povo, para que possam ir aos povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. No entanto, Jesus quer formar outros pastores. Jesus quer ensinar agora aos seus discípulos que eles também precisarão ser pastores e que eles precisarão também aprender a cuidar do rebanho, dos cordeiros e das ovelhas, que são todo o povo de Deus. Por isso, Jesus lança um grande desafio aos seus discípulos, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos querem, num primeiro momento, resolver aquela situação pensando em dinheiro, não é? E até dizem que é preciso mais ou menos 200 denários para comprar pão para toda aquela gente poder se alimentar. No entanto, nosso Senhor Jesus Cristo, que quer formá-los no pastoreio, diz que eles devem então organizar o povo todo em grupos, não é? E pergunta-lhes quantos pães eles têm. Eles respondem: 5 pães e 2 peixes. Depois que eles organizaram todos os grupos de 50 e de 100 pessoas, então nosso Senhor Jesus Cristo toma aquilo que eles apresentam, os pães e os peixes, olha para o céu, dá graças e entrega aos discípulos para que os discípulos possam então alimentar toda aquela multidão. É o modo como Jesus vai formando os seus discípulos neste dom do cuidado, do pastoreio, mostrando que eles não podem abandonar o rebanho, que eles não podem dispersar todo o rebanho e simplesmente mandá-los embora para que cada um se vire por si. Mas Jesus mostra que eles precisam assumir esta paternidade, né, própria do pastor que deseja realmente cuidar de cada ovelha, de cada cordeiro, de todo o povo que lhes é confiado. Então, o que faz nosso Senhor Jesus Cristo aqui, antes de tudo, é formar também os seus discípulos para o pastoreio e sempre dividindo o povo todo em grupos, né, de 50 e de 100, de um modo sempre organizado. Hoje, de modo especial, irmãos e irmãs, nós queremos render graças a Deus também pelo bom pastor que ele nos concedeu, que é o nosso bispo Dom João Bosco. Hoje, neste 7 de janeiro, nós estamos celebrando 47 anos que o nosso bispo foi ordenado sacerdote e por isso foi feito também
pastor para todo o povo de Deus. E com quanto carinho, com quanto amor ele tem nos conduzido, ele tem nos guiado, primeiramente pelo ensinamento, como nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua homilia, pelas suas formações, por toda a sua palavra, como um verdadeiro mestre que é um bispo. Mas também por ser ele um pastor, né, e pela organização pastoral de toda a nossa igreja diocesana. Veja que no evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de distribuir o alimento a toda a multidão, pediu que os discípulos organizassem em grupos. Hoje, esses diversos grupos numa diocese são chamados de pastorais, e é justamente o pastor, o bispo, é aquele que tem, então, a grande missão de organizar essas pastorais, todos esses inúmeros grupos, para então favorecer com que todo o seu rebanho, com que todo o povo que lhe foi confiado receba o alimento necessário, seja o alimento da palavra, seja o alimento da Eucaristia, e também suprir todas as outras necessidades do povo de Deus. A palavra do Senhor nos diz que depois, do ensino e de toda essa organização, então o milagre aconteceu. E a graça foi tamanha que depois que todos comeram, ficaram satisfeitos, ainda sobraram 12 cestos cheios. Então hoje nós também queremos render graças a Deus, por todo esse grande exagero de graças que Deus tem nos concedido, o modo como a divina providência tem cuidado de nós e hoje, sobretudo, então pela vida, pelo ministério sacerdotal do nosso bispo diocesano, Dom João Bosco. Que Deus o abençoe e que conceda anos ainda muito felizes conosco aqui nessa nossa diocese de Osasco. A você, meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe muito nesse dia e até amanhã, se Deus quiser.